risquinho bem fácil para toalhinha de Natal. Aqui nós temos o risquinho, boas festas. Nós vamos começar com o pincel número 6 e eu vou colocar diluente. Não. Vou começar com o pincel número 14, grandão, e vou colocar diluente aqui, ó, em toda essa área do desenho. Não vou passar diluente ainda em cima do sino, porque vai demorar um pouquinho pra gente fazer, então pode ser que até lá ele fique seco. Vou passar aqui em cima do galinho. Acho que você tá vendo a diferença de cor, porque quando a gente umedece no colorido fica assim, né? Eu quero trabalhar em cima do tecido úmido. Acho que já tá bom, só um pouquinho assim. Você ainda tá vendo o risco. E agora eu vou fazer aqui uma misturinha. Vou pegar o pincel número 2, tá? Vou pegar uma pinceladinha do azul celeste, um pouquinho de verde maçã e agora um pouquinho do branco para dar uma clareada. Nós vamos fazer uma cor um pouquinho mais do branco, quero que fique mais clarinho. Com essa cor, eu vou colocar aqui, ó, todos os fundinhos. Esse trabalho, nós vamos fazer o fundo primeiro. Geralmente, eu gosto de fazer depois que eu pinto. Com isso, você já vai deixando o espaço da pintura totalmente liberado. Você viu que eu fiz bem pouquinha tinta? E praticamente vai dar pra tudo. Não precisa preencher aqui, tá? Porque aqui é a fita. Então, só aqui, ó, no cantinho. Cantinho, cantinho. Quando secar, esse azul vai aparecer um pouquinho mais. Se você tem azul mar, você pode usar também. No lugar dessa misturinha. Aqui a fita tá passando. Eu vou fazendo e depois você dá uma olhada para não se confundir quando for fazer o seu. Aqui passei errado, ó, tá vendo? Vou voltar e vou tirar um pouquinho. Aqui é a fita. Pro lado de cá, eu vou fazer aqui. Não vou chegar até ali no sino, só esse pedacinho aqui mesmo. A parte do fundo tá feita. Agora, nós vamos fazer a fita. Eu vou usar o azul turquesa, pincelzinho número 2. Tenho aqui um outro número 2 que tá bem gasto. Talvez eu use ele para fazer a sombra. Eu vou começar preenchendo. Vou começar aqui, ó. A pontinha. Aqui tem um cruzamento. Não é muito legal fazer com pincel 0, viu? Aqui eu enchi de fundo, mas aqui tem um pedacinho. Aqui. Pronto, preenchi toda a fita. Agora, eu só vou iluminar com um pouquinho do branco. Vamos começar por aqui. Vou colocar um pouquinho aqui na ponta. Aqui tem uma dobra. Vou passar essa ponta por cima.
vai um pouquinho de luz aqui. Nessas partes aqui, só vou colocar um pouquinho de luz assim, ó, parte de cima. Aqui a gente tem uma dobra outra vez. Eu vou passar essa parte aqui por cima. Aqui um pouquinho. Aqui a gente tem uma dobra que eu vou passar essa parte pequena aqui, ó, por cima. Quem vai por cima fica com a bordinha branca. Depois um pouquinho aqui na ponta. Agora aqui no laço. Aqui, ó, essa parte, ela tá por cima dos dois lados. Então, eu vou começar aqui, eu passo uma linha direta. Aqui, ó, ela tá por cima desse pedacinho também. Vem uma linha direta até o lado de lá. Daí, aqui, eu tenho que iluminar uma pontinha aqui desse lado. Esse aqui eu posso pôr um pouquinho de luz no meio só, porque não pode chegar aqui. E esse daqui eu vou iluminar desse lado. Olha só o cantinho ali, ó, tem que encontrar essa pontinha com essa pontinha. Aqui eu posso fazer um pouquinho, uma pinceladinha aqui, uma pinceladinha aqui. Deixa esse do meio mais escurinho. Aqui a gente tem o nozinho. E essa fita, ela tá assim. Então, dei duas pinceladinhas assim. Puxadinhas. Esse lado aqui, essa parte ficou por trás desses dois. Tá ao contrário desse. Então, eu vou colocar um pouquinho de luz aqui, ó, no meio. Sem chegar muito lá na ponta. Agora, esse lado tá por cima desse. A luz vem aqui, ó. Aqui a mesma coisa. Esse lado tá por cima daquele ali. Então, a luz vem aqui. Depois que secar mais, a gente dá um retoque, uma reforçadinha com o branco e com o pincel zero. Agora, a folhinha. Vou mostrar pra você o que eu vou fazer. Olha só a folhinha. Como eu fiz? Eu preenchi com o verde folha. É só uma sugestão. Você pode fazer com o verde que você tiver. O verde mais clarinho. Peguei um pouquinho do verde pântano, coloquei aqui embaixo no pezinho, puxei para o meio e dei duas pinceladas para o lado. Depois, do outro lado, eu peguei um pouquinho do branco e dei duas pinceladinhas bem ali naquele lugar onde tem o espinho, tá vendo? Vou fazer mais uma aqui pra você ver. Aqui, preenchi. Aí, coloquei um pouquinho do pântano no meio e dei duas pinceladas, um pouquinho mais pro lado direito, e vou pegar um pouquinho do branco e vou dar duas pinceladas aqui, ó, do lado esquerdo para dentro. Depois eu uso o pincel zero para fazer o acabamento com o pântano. E eu faço isso aqui, ó, eu bato o pincel aqui fora, aqui, ó, bati, puxei para dentro. Aí, tenho outra curvinha, bato o pincel e puxo pra dentro. E assim, eu vou fazendo pra ele ficar bem aqui, ó. Tá vendo? Eu começo aqui, ó. Olha como fica bem cheio de espinho. Se precisar, pode reforçar a linha aqui de dentro, com aqueles risquinhos. Vou fazer o acabamento dessa mais uma vez para você ver. Eu pego pouquíssima tinta no pincel, bato ali em cima, puxo para dentro.
bato pra fora, puxo pra dentro. Do lado de lá, a mesma coisa. Se preciso, dou uma acertadinha aqui. Ficou muito grande isso aqui, eu posso pôr um pouquinho assim, ó, sujeirinha. Eu vou terminar as outras folhinhas. Terminei as folhinhas, agora eu vou preencher o sino com amarelo ocre. Pode preencher inteiro, não deixe muito grosso, porque as linhas que tem embaixo do carbono, elas vão aparecer. Aí você não vai ficar perdida. Pronto. Como eu quero trabalhar todo ele com glitter, então a gente vai fazer bem simplesinho. Primeiro, pega um pouquinho do sépia e vou fazer aqui dentro, olha, toda a linha do fundo, lá dentro do sino, vai ficar assim escurinho, tô usando sépia. E o pincelzinho número 2. Agora, a gente vai marcar aqui a bolinha. Ela tá na frente dessa parte do fundo aqui do sino. Então, todo o contorno dela por fora vai ficar um pouquinho mais escuro. Aqui, ó, o sino tá na frente. Aqui a gente tem o lugar onde prende o sino no laço de fita. E aqui a gente tem um lugar onde essa bolinha, esse aro, aqui ó, o sino vai ficar um pouquinho sombreado. Coloquei ali, dei uma puxadinha, de leve, vai terminando. Depois eu vou usar esse pincel aqui mesmo e vou colocar, dando batidinhas bem de leve, bem em cima da linha. Ó, batidinhas. Não precisa ficar uma linha muito fininha, mas ela tem que ficar parelha. Se ficou grosso aqui, tem que ficar grosso aqui também. Tem que ficar igual. O pincel tá sujinho. Eu vou colocar aqui, ó. Aqui tá o meio. Do lado de cá e do lado de cá. Tá vendo? Duas sombras. Eu vou puxar. Como essa linha aqui ainda tá bem úmida, então ela vai aqui e aqui. Ela vai se desmanchar ainda um pouquinho. Duas sombras. Tem que parar aqui, ó, um pouquinho antes. Agora, eu lavo meu pincel, eu pego a tinta branca e eu vou iluminar. Primeiro, essa bordinha aqui. Um pouquinho do branco, vou sumindo com ele. Depois, ainda tem um restinho, eu vou iluminar aqui a bolinha. Ó, só um pouquinho de luz do lado direito. Depois aqui, ó, essa borda. Vou iluminar também com um pouquinho do branco. Posso até dar uma puxadinha assim pra cima. Depois aqui, ó. E aqui. Você viu que eu coloquei pouquíssima tinta? Porque o espaço é muito pequeno. Esse do meio eu posso até trabalhar com pincel atravessado assim. E aqui, mínimo de tinta nessa parte onde tá por cima. Ali, ó. Viu como ficou assim, trançadinho? O sino tá pronto. Agora, eu vou encher as bolinhas de vermelho. Agora, eu vou usar o pântano e o zero. E você viu que eu fiz alguns galinhos aqui, ó, nas folhas. Aqui também tem que fazer um galinho. Com o pântano. E eu vou contornar. Ou seja, eu vou separar as bolinhas. Quando não tem outra grudada, você só põe um pouquinho de um lado. Aqui, ó, tenho 3 bolinhas. Então, eu vou separar as 3
com um pouquinho de tinta. Aqui tenho duas, eu vou fazer a separação com um pouquinho. Aqui tenho duas também, eu vou separar, ó. Pronto. Vou fazer um detalhe para essa fita aparecer mais. Eu vou fazer pontinhos com o pincel 0 dos dois lados da fita. Aqui onde tem a dobrinha, eu começo aqui, porque ela tá por trás. Ó, eu venho seguindo essa linha. É a linha da dobra. Depois aqui eu começo e aqui, ó, eu tenho que vir sumindo, porque aqui a fita dobrou. O lado de cima vai inteiro até encontrar aqui. Eu vou fazer toda a fita, depois você confere comigo. Pronto, já fiz todos os pinguinhos da fita. Vou colocar um pontinho branco nas bolinhas vermelhas e preenchendo aqui as letras com azul turquesa. Tô usando o pincel 0. Agora, eu vou colocar um pouquinho de glitter. Se você quiser, pode colocar aquele de potinho também, que a gente espalha com o pincel. Vou colocar assim, ó, em cima das áreas escuras, porque ele reflete mais e fica mais brilhante. Nas folhinhas, eu vou colocar aqui, ó, no meio. E alguma coisinha assim, ó, por essas puxadinhas de pincel aqui com o verde pântano escurinho. Aqui eu vou preencher por cima. O azul é bem escuro, não precisa encher toda a letra, mas passe o glitter assim, ó, bem em cima. Vou preencher, vou passar no meu, depois eu mostro pra você. Na fita eu não vou colocar. Pronto. Uma sugestão bem fácil para você fazer. Se tiver uma toalha de rosto, você pode crescer isso daqui mais comprido e centralizar um pouquinho mais o desenho. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Até a próxima aula!